devemos ter uma visão caritativa de todos os fenômenos, mas a gente nasceu naquela família, é um compromisso. No ambiente de trabalho, quando a gente está profundamente infeliz, a gente chega a pedir demissão, porque a gente sabe que pelo menos ali eu posso mudar de grupo, porque eu estou muito sofrido. Se você não estiver muito satisfeito com a instituição religiosa, você pode fazer um spirit tour e ir para outra instituição religiosa, né? Com família é diferente. E se você estiver muito chateado com o Brasil, você pode ir para Miami, morar com o Mickey e comer McDonald's todo dia. Então é que as pessoas tentam simplificar, mas todos nós vivemos num ambiente político. E eu, antes de falar exatamente do que está acontecendo hoje, como é que a gente deve agir, eu vou falar um pouquinho sobre algumas pesquisas que têm sido feitas sobre o comportamento do ser humano quando ele discorda do outro, ou o que a gente chama de um comportamento discordante e agressivo, que a gente chamaria de fundamentalismo, seja religioso, seja político. E eu quero deixar bem claro aqui que em nenhum momento eu vou fazer nenhum posicionamento partidário, porque ao longo dos meus 44 anos no Brasil encarnado, já deu para perceber que no mundo político não tem santos. Não tem um lado bom e um lado ruim. Não existe a opção da gente tirar um governo e colocar um outro melhor. Na verdade, nós precisamos mudar a forma de fazer a coisa pública no Brasil, e talvez seja tudo isso que esteja se pronunciando, não para um partido, mas para todos que precisam ser investigados, de um modo muito claro, não é? Mas eu vou começar falando de um filósofo religioso do século III, chamado Maniqueu. Ele é um filósofo cristão, e ele dividiu o mundo de forma bem simplista entre o bem e o mal. Aí se criou, através dessa simplificação filosófica, o que a gente chama de maniqueísmo, que é uma tendência que a gente tem de dividir o mundo entre preto e branco, 13 campinense, bem e mal, Deus e o demônio, espírito e matéria, Thundercats e Munra, He-Man e esqueleto, Smurfs e Gargamel, Pipi e Frajola. Ou seja, a gente passa a nossa infância toda vendo o mundo assim. Nessa visão maniqueísta, a gente sempre tem uma tendência de dizer que nós, quem pensa como a gente, quem tem a ideia do meu partido, quem tem minha religião, somos os bons, e os outros são os maus. É uma simplificação. Ele também teve a ideia de dizer que o espírito é bom e que o corpo é ruim. É uma divisão, tanto que surgiu daí a carne é fraca. Ah, eu fiz isso porque a carne é fraca. Imagina se fosse forte, né? Fraco, acaba faz tudo que faz. Imagina se a carne fosse forte. Então, essa divisão ela é simplista e, obviamente, ela é compreensível para o século III, mas ela é completamente incapaz de explicar a alma humana e as dimensões que nós temos, porque temos em nós as duas dimensões, a sombra e a luz. E a proposta do Evangelho é uma transformação da sombra em luz, não a negação dela, do tipo, não tem em mim, só tem nos outros, que isso é infantilismo. É reconhecer. Mas esse princípio dual era um princípio que havia muito na cabeça das pessoas. O próprio Paulo, numa carta aos Romanos, ele vai dizer, se não me engano, no capítulo 8, versículo 22, que quando ele quer fazer o bem, o mal está com ele. Ele tem prazer na lei de Deus, ele entende o que é certo, mas o corpo dele faz o que é errado. É como se o espírito dele fosse bom e o corpo fosse ruim. Era a visão que Paulo tinha, que Maniqueu percebe e cria o dualismo, que dá-se o nome depois de maniqueísmo. Mas a gente sabe que não é que o espírito é bom e o corpo é ruim. É que o nosso espírito tem as duas polaridades. A gente tem essa angústia de, eu venho uma palestra, eu faço um curso, eu faço o evangelho, eu estou bem, eu escutei uma música linda, tal, aí no outro dia uma pessoa me faz raiva e eu ajo completamente desequilibrado. E faço, mas eu não acredito que eu ainda faço essas coisas, não. Quando você tem inveja de alguém que você... que coisa ridícula. Mas você ainda sente. Então, quando a gente tem maturidade, a gente consegue perceber em nós mesmos o bem e o mal. Quando a gente tem infantilismo psicológico, a gente só vê o bem na gente e o mal no outro. Como é que isso se dá? Então, durante muito tempo, se pesquisou no campo da psicologia, da filosofia, da antropologia, da sociologia, da história, mas especialmente das ciências mentais, o binômio crença e dúvida. Para que a gente possa construir uma mente serena para analisar qualquer evento, a gente precisa acreditar, mas também precisa duvidar. Acontece que depois de um certo tempo, com o avanço das pesquisas na área da neurociência, muitas pesquisas nessa área começaram a ser feitas para também tentar entender o fenômeno
crença, dúvida. Como é que ele se processa do ponto de vista neurofisiológico. E aí se criou, a partir daí, a teoria da falsa marcação, que em inglês é FTT, um modelo teórico que vai basear no processo de crença e dúvida, e eles têm alguns achados interessantes sobre isso. O processo de crença ele ocorre em duas etapas. Primeiro é a representação mental. Por exemplo, pensem num piano. Cada um de vocês está pensando num piano diferente. Geralmente a gente pensa no clássico piano preto de cauda, que é o que a gente mais vê nos filmes, nos desenhos, né? Mas alguém pode estar com um piano medieval, uma crave medieval na cabeça. Então, cada um representa isso. Mas aí depois você avalia se aquilo está de acordo com o que seria um piano. Eu poderia agora puxar aqui na internet o que é um piano, se piano de cauda se define como piano, se um cravo é um piano, é um cravo. Então, a gente iria fazer uma avaliação e a gente faz isso. Todas as ideias que são representadas e que inicialmente se acreditava, elas podem, numa análise psicológica secundária, que a gente chama de avaliação, depois produzir descrença ou dúvida. No indivíduo saudável é assim. Ele recebe a informação, ele avalia, ele conclui que é verdade ou que é mentira. Porque ele tem uma cabeça capaz de receber a informação, avaliar criticamente e depois comparar com alguns dados para poder concluir se aquilo é verdade ou aquilo é mentira. A representação mental de uma ideia, que inicialmente se considerava como verdade, então ela é marcada para que eu possa produzir dúvida. E a área que mais faz isso, a que prioritariamente processa essa crença, dúvida, é o córtex pré-frontal, porque ele é necessário como componente de marcação de crença e dúvida. Acontece que algumas evidências sobre os estudos de neuroimagem feitos sobre algum tipo de pequena lesão na área do córtex pré-frontal vai explicar algumas questões. Antes de eu continuar para explicar quais foram os achados dessas pesquisas, eu quero dizer o seguinte: isso não quer dizer que essa é a única explicação para o fundamentalismo religioso político. Não quer dizer isso. É que é mais uma explicação. Nunca uma única variável explica um fenômeno tão complexo como esse, e sobretudo porque ele é coletivo, não é só individual, é coletivo. Mas vamos aos achados que eles têm hoje em dia bem evidenciados. Muitas vezes, as pessoas que têm algum transtorno nessa área do córtex pré-frontal, elas têm uma personalidade marcada pelo excesso de confiança, pela arrogância, pela obstinação, o egocentrismo e indicando uma falta de dúvida normativa. Ou seja, de forma usual, eles não duvidam. Eles são tão egocêntricos, tão arrogantes, que eles não duvidam daquilo que eles acreditam. São mais crédulos para pessoas de má reputação, ou seja, essas pessoas têm uma tendência muito grande em acreditar em pessoas ruins. Nós vemos isso nos fanáticos religiosos, de um modo geral. Homens bombas, eles vão seguir uma pessoa como Osama Bin Laden, que está pegando a destruição do outro, a partir de uma visão deturpada que tem do Alcorão, que a gente vai discutir um pouquinho exatamente o que é o conceito de guerra santa. E eles são mais vulneráveis à propaganda enganosa também. Esses indivíduos têm uma forte tendência autoritária, eles demonstram algumas outras coisas. Diminui a empatia e a culpa, ou seja, ele tem dificuldade de se colocar no lugar do outro. Como ele tem dificuldade de se colocar no lugar do outro, ele também não sente culpa de machucar o outro, porque ele não se coloca no lugar do outro. Ele tem um aumento das sentenças punitivas. Quem discorda dele, ele quer, se possível, destruir, ou denigrir, ou destruir. E aumenta o endosso de ações ofensivas contra o outro, ou seja, eles concordam que deve realmente, se for o caso, atacar, destruir quem pensa ou discorda dele. O resultado final é que, como reflexo da diminuição da empatia, os indivíduos que têm autoritários e fundamentalistas, eles também são egocêntricos e eles se destacam, sobretudo, por uma cegueira absoluta de enxergar os próprios defeitos. Aí vocês devem estar pensando num monte de gente, né? Obviamente, claro, falando dessas coisas assim, essa cara de fulano, essa cara de fulano, essa cara. A gente fica pensando, né? Especialmente quando a gente começa a analisar o Facebook. Nesses últimos dias, a gente fica vendo a posição de algumas pessoas nesse sentido. E observe que essa posição não tem a ver com o partido que ela torce, tem a ver com ela. Tem gente cega dos dois lados, desse Brasil polarizado, nesse fla-flu que a gente tem hoje aqui, né? Tem gente cega e fundamentalista de ambos os lados. Bom, baseado nessas pesquisas e muitas outras, durante uma campanha americana, entre dois candidatos à presidência, entre eles Barack Obama, eles colocaram 200 eleitores desses dois candidatos numa sala como essa para acompanhar um debate televisivo entre os dois candidatos. Colocaram em cada uma das pessoas participantes da pesquisa
um leitor de pósitron portátil, como se fosse um tomógrafo portátilzinho que fica analisando a imagem do cérebro em funcionamento enquanto assiste o debate, para ver o que acontecia. Então imagina aqui 200, vamos imaginar essa campanha agora que termine aí com o republicano sendo o Donald Trump e a democrata sendo Hillary Clinton. Então coloca aqui Hillary Clinton, os eleitores ficam aqui, os de Donald Trump ficam aqui. Coloca o debate no ar. Aqui está tendo medição neurológica em todos eles. Toda vez que Hillary Clinton aparece para fazer o debate, os eleitores de Donald Trump, que já disseram que vão votar nele, eles aumentam a atividade do córtex e diminuem a atividade dos lóbulos. O que quer dizer o seguinte, é que eles ficam bem racionais quando estão ouvindo alguém que eles não gostam e pouco afetivos. Quando quem fala é Donald Trump, que é o candidato que eles já disseram que vão votar, há uma inversão do movimento neurológico. O córtex ele é inibido nas atividades e os lóbulos são hiperestimulados. Isso quer dizer o seguinte, que toda vez que alguém que eu já confio nela aparece, eu fico emocional ao ouvir a fala dela e não fico racional. Mesmo que a evidência fique na minha cara, eu não consigo enxergar. E toda vez que o candidato que eu não gosto aparece, eu fico extremamente racional e pouco afetivo. É como se nós tivéssemos já feito uma eleição neuroquímica. Nós já votamos em alguém e assim que o cérebro decidiu, ele já passa a excluir a racionalidade da análise de quem eu gosto e ficar extremamente crítico em relação a quem eu não gosto. A gente faz isso. Quando a gente não gosta de alguém, se a pessoa estiver chorando, a gente faz lágrimas de crocodilo. Porque a gente acha que ela não pode sentir emoção, que ela não pode sofrer, porque ela é ruim, porque é uma jararaca, que é uma cobra venenosa. E cobra venenosa que trabalha comigo, é porque você não sabe que você não trabalha comigo, só pode chorar lágrimas de crocodilo. Porque a gente já chapou na cabeça que ela é ruim. Pronto. Então você não dá chance nenhuma de avaliar se o que está acontecendo realmente é um fenômeno de dor e que lhe pede socorro, uma oportunidade de transformar aquela rivalidade num perdão e numa amizade. É perdido porque você já chapou a visão sobre ela. Então isso acontece em todo canto, dentro do centro espírita, na família. Quem a gente acha que é ruim, a gente acha que é ruim, e aí para dizer o contrário é difícil. A gente já fez uma eleição psicológica. Bem, essa tendência, ela cria o que a gente chama de dissonância cognitiva. E o que é que a dissonância cognitiva faz? Ela é mais ou menos um estudo sobre os pontos cegos. A gente intencionalmente deixa de ver certas coisas. E tem um objetivo. É para que esses eventos ou informações vitais capazes de mudar o meu comportamento eu não veja. Então, aquelas evidências que dizem que eu estou errado, eu não vejo, eu desconsidero. Ou então, crio tanto argumento para desmentir aquilo que fica uma loucura absurda você ouvir a pessoa argumentando contra um fato que está claro. Ao mesmo tempo, nós usamos os sofismas, que têm como objetivo colocar nossas crenças em alinhamento com nossas ações. O que é o sofisma? É quando eu crio uma historinha para justificar uma atitude que é errada. Não é errado, mas sabe, não é bem assim, veja. Né? A gente, por exemplo, percebe em ambos os defensores dos dois lados da moeda do Brasil hoje, que quando um acusa o outro de ladrão, o outro diz, mas o outro também não é? Como se fosse uma desculpa para o outro ser. Isso é sofismo, ou seja, mas o outro também roubou, o outro também rouba, então você não pode falar do meu candidato, não. Ou então quando o candidato da pessoa é acusado, não, aí é mentira. Quando é o candidato que você não gosta, aí é verdade. Às vezes é o mesmo acusador. Se ele estiver acusando o candidato que você gosta, é mentira, é disfarçatez, é manipulação. Se ele estiver acusando quem você não gosta, agora sim ele acertou, é verdade. Porque eu quero pensar assim, porque eu não quero ver a verdade como ela é. É uma tendência nossa. Isso sempre faz com que a gente confirme as nossas crenças e ignore qualquer coisa que vá de encontro a isso. E aí vamos pensar como espírita agora. O que a gente tem falado até esse momento da fala é o seguinte, é que nós temos uma tendência de conflito. Nós temos uma tendência de partidarizar. Não apenas na política, mas em qualquer ambiente, nós tomamos partidos. A gente quando entra numa disciplina, a gente começou o primeiro semestre da faculdade. Quem é professor sabe. As pessoas elas ficam meio que sacando umas às outras, mas não dá uma semana para imediatamente, por lei de sintonia, as pessoas se formarem em subgrupos e ficarem rivalizando na sala de aula. As pessoas só fazem trabalho com Cicrano, os outros só fazem trabalho com Beltrano, eu só gosto de... Né? Eu quando fazia seminário na faculdade, eu fazia assim, vou fazer um seminário na terceira unidade, eu fazia de propósito na cadeira de gestão de liderança, que eu começava dizendo, vou provar para vocês que vocês não têm competência nenhuma para ser líderes. Eles ficavam putos comigo. Primeiro dia de aula, o professor já chega assim, chato, dizendo isso.
Aí dizia, aí começava a dar aula normal, final vamos fazer uma avaliação e nós vamos fazer um seminário no final. Muitos alunos já chiam porque não gostam de falar em público, eu entendo, como todo mundo gosta. Mas a gente tem que se desafiar, não pode ficar retido aos medos, nós temos que ultrapassar os medos. E aí eu falava, muito bem, agora vai ser assim. Eu vou sortear as equipes, bastava eu dizer isso para ficar pior do que a Paulista agora. Não, porque eu só falo, só faço projeto. Eu só sento com fulano, eu sou acostumado a fazer o projeto com cicrano, aí virava um caos tão grande que eu ficava assim, em silêncio. Eles ficavam, eu ficava calado. Aí quando eles perceberam que eu não falava nada, aí eles estranhavam meu comportamento, aí parava. Por que o senhor parou? Pronto, vocês agora acabaram de provar para mim que vocês são incapazes de serem líderes. Por quê? Porque líder não escolhe a equipe. Quando você chega numa empresa, você não escolhe em que equipe você vai trabalhar, você não só senta com cicrano, você tem que trocar ideias com quem você detesta. Isso é o mundo real do trabalho. E aqui vocês deviam estar sendo treinados para isso, mas vocês se recusam a viver com a diferença, só querem viver com os iguais, ou ficam burros e não aprendem. Vocês já perceberam que eu sou um professor chato, né? Então, vocês querem formar os grupos, né? Então tá, eu não vou discutir, vocês vão formar os grupos, aí todo mundo se acalma. Aí eu faço, mas tem uma questão. A apresentação do seminário acontece com defesa oral e trabalho escrito. O trabalho escrito vale 2. Porque não tem aquele aluno que só digita, o que só faz o PowerPoint, o que lê a introdução, o que lê o do meio e o que lê a conclusão. É o trabalho Jack Stripador, cada um com sua parte. Né? Pronto, o seminário vai ser apresentado por uma única pessoa do grupo. E eu vou sortear no dia. Portanto, cuidado quem vocês colocam no grupo, porque se eu sortear uma pessoa incapaz, a nota dele vai ser do grupo inteiro. Sabe o que acontecia? Com aqueles grupos unidos, que todo mundo só fazia trabalho junto, acabavam. Porque as pessoas não queriam incompetentes no grupo. E imediatamente, por uma lei de meritocracia, os inteligentes procuravam os inteligentes, mesmo se odiando, para ficar junto. E aqueles alunos que são os escorões, que só vêm para assinar a lista, ninguém queria nos grupos e sobrava 5 iguais. E eles faziam um grupo. Gente, a apresentação desse grupo era uma coisa, se pudesse filmar, porque é uma questão de ética eu não poderia, bombava no YouTube. Teve um que era falando aí, sorteei desses 5, um deles, que era falar sobre inconsciente, né? Análise do inconsciente e como isso atua nas atividades de trabalho e da sociedade. E ele começou dizendo que o inconsciente era aquilo que você não tinha consciência. Logo, como você não tinha consciência, era óbvio que aquilo estava no inconsciente. E ele conseguiu passar meia hora dizendo isso o tempo inteiro. Eu ficava me segurando, os alunos rindo, uns queriam filmar. Filma não pode filmar não. Porque botar na internet e expor o rapaz é a minha disciplina e a faculdade, né? Mas veja, a gente sempre primeiro quer ficar junto dos nossos iguais. Quando chega um desafio extra, a gente pensa, não, vamos mudar a postura. Então nós temos tendência, porque a gente tem um psiquismo de conflito. De onde vem esse psiquismo de conflito na visão do espiritismo? Como nós temos a ideia de reencarnação, ou seja, que em busca da perfeição ou da perfectibilidade, nós precisamos de várias experiências de crescimento, a gente já teve reunidinho assim, bem juntinho assim, na calada da noite, para planejar como matar a tribo do lado. Vocês sabem disso, não sabem? A gente não lembra porque Jesus é tão caridoso, tão bom, tão misericordioso, que a gente esquece. É capaz de nascer com uma pessoa dessa na família. Aí você entende que tem que você olhar para trás. É um parente que um dia ou lhe matou, você matou ele. E está lá. Essas bandeirinhas que a gente vê na época das campanhas, que as pessoas ficam segurando, né? A moça dos partidos assim, segurando a bandeirinha vermelha, ou azul, ou amarelo, ou laranja, dividindo as cidades no meio por cores. O povo brigando por gente que depois está unidinho no palanque. Mas enfim, as pessoas gostam disso. Essas bandeiras que a gente se choca, essas agressões verbais, elas estão substituindo a morte. Porque essas bandeiras eram lanças e espadas, e elas eram enfiadas uns nos outros para a tomada do poder. Portanto, o que a gente está vendo é pura evolução coletiva. Pura evolução. E essas agressões verbais substituem as balas dos canhões. Isso é pura evolução social e coletiva. É só quem tem ouvidos para ver, enxerga. É puro processo evolutivo. Nós estamos num clima de tensão profunda nesse país
E uma das coisas que eu estava observando a mídia internacional era o espanto e a admiração que a mídia está tendo pelo Brasil. Da justiça está funcionando e o país não está numa guerra que em outras nações provavelmente já tem gente se matando há muito tempo. No máximo fica lá um xingando o outro, um mais exaltado vai lá dar um murro, mas não vai, com a graça de Deus, passar disso. E também não há como ter mudanças significativas sem conflitos, sem momentos de tensão. O psiquismo tribal é tão forte que quando o indivíduo reencarna numa nação que não tem conflito de étnico, de raça ou racial, que o nosso preconceito no Brasil é muito mais de cor, né? A gente nem tem o conceito de raça na cabeça. Então, as pessoas que têm um psiquismo tribal muito forte, elas criam um motivo para se matar como tribo. Um vira torcedor da Gaviões da Fiel, o outro do Palmeiras e marca no metrô para se matar antes do jogo, ou depois. Porque ainda está com aquele psiquismo de conflito, de cortar a cabeça do inimigo e levantar, como a gente já fez. Mas esquecemos. E deve ficar na poeira dos tempos mesmo essas coisas. Bom, como é que se constitui então o fanatismo? Tem um filósofo espanhol chamado Jorge Santayana, que ele tem uma definição muito interessante. Ele diz que o fanatismo consiste em intensificar nossos esforços depois de termos esquecido o nosso alvo. Então, o alvo de uma religião seria converter o outro, levar uma verdade amorosa. Quando ele não consegue, ele esquece desse alvo e ele só se intensifica o conflito e a morte de quem não aceitou a verdade que eu fui levar. Isso pode acontecer também no campo da política. O fanático se interessa mais pelo combate do que pelas ideias que ele carrega e pela possibilidade de colocar essas ideias em discussão. Ele não pensa em oferecer uma alternativa que possibilite a outra pessoa um diálogo, mas ele só pensa em esmagar. Isso é o papel, é a forma como pensa e como age um fanático religioso ou político o tempo inteiro. No campo da fé, os maiores motivos de conflito dentro, por exemplo, do cristianismo, eram discordâncias a respeito de alguns aspectos das passagens do Evangelho. Quando da codificação, no século XIX, meados do século XIX, Kardec percebeu, junto com a orientação da espiritualidade superior, que era necessário pensar do Evangelho aquele conteúdo que pairava sobre todas as religiões como um conteúdo moral transcendente que não era motivo de desacordo. Por isso, o Evangelho, segundo o Espiritismo, pinça-se o conteúdo moral do Evangelho de Jesus e também do Antigo Testamento, e a partir dele faz-se uma nova análise à luz do novo tempo, mas a partir daquela mensagem do Evangelho vivo. Para isso, ele evita discutir sobre os atos comuns da vida de Jesus, sobre os milagres, porque tem gente que concorda, tem gente que discorda, os atos comuns, tem gente que concorda, gente que discorda. Ninguém conseguiu explicar onde ele estava dos 2 aos 30, é um mistério que ninguém chega a conclusão nenhuma. Tem hipóteses nenhuma, são conclusivas. As predições, por exemplo, o profeta Daniel ou mesmo João, Apocalipse, então ali tem, não, isso era para aquela época, se referia ao imperador daquela época, não, isso é para hoje, é o fim dos tempos, a zica, tal, não sei o quê, os alarmistas já ficam fazendo conclusões. E os dogmas, sobre isso só tinha conflito. Mas sobre o ensino moral de Jesus, não tinha. E Jesus ele se concentra no ensino moral. Então, para evitar justamente esse nível de conflito, Kardec vai se concentrar no ensino moral. E quais são as principais lições contidas na introdução mesmo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é interessante ser lida, ela é muito rica para ser lida, sobre o ensino moral do Evangelho de Jesus. É que é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida. É uma regra de conduta para eu me importar em qualquer lugar, inclusive no Facebook, ou no WhatsApp, ou no Instagram, ou no Snapchat, qualquer rede que você use. Norteia as relações sociais pautadas na mais rigorosa misericórdia e justiça. Então, norteia, né, nossas relações pautadas nisso. E abre o caminho para a conquista da felicidade no presente. E óbvio, se eu planto no presente, eu vou colher felicidade no futuro. Não há discussão sobre isso. Você pode sentar com budistas, com hindus, com evangélicos, com católicos, com mormon, que tem isso no Evangelho, está claro. Mas é ressurreição, reencarnação? Só dá conflito. E é detalhe, o importante é a vivência plena desse Evangelho em qualquer lugar. No capítulo 13 do Evangelho,
Kardec faz uma pergunta, porque não é só no Livro dos Espíritos que tem perguntas e respostas, viu, gente? Na codificação toda, de modo geral, também tem. Até porque o resto da codificação é uma ampliação do primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos. Então, no capítulo 13, não saiba a vossa mão direita o que dá a vossa mão esquerda, uma passagem do Evangelho, dita pelo Cristo, no item beneficência exclusiva, Kardec faz a seguinte pergunta: é acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Ou eu só posso fazer o bem a quem acredita o que eu acredito, ou quem tem o mesmo partido que eu tenho, né? Ou quem tem a mesma opinião que a minha? E eles respondem assim categoricamente: não, porquanto precisamente é o espírito de seita e de partido que precisa ser abolido. Não, a gente tem que focar exatamente em abolir esse sentimento de partidarismo e de seita, visto que todos são irmãos e o verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber antes se de socorrer o necessitado, qual sua crença, sua opinião, seja lá o que for. Simplesmente, nós podemos discordar, é saudável, mas não devemos necessariamente ir para o embate, que é quando a gente mostra imaturidade e fanatismo. É por isso mesmo que Kardec vê a doutrina espírita como a mais apta, não a única, a desempenhar um papel secundador no processo de transformação pelo qual o planeta está passando. Por estar apta a esse diálogo que muita gente não tem. Por quê? Porque a fé verdadeira, Kardec vai dizer, não teme conviver com as diferenças de opinião, não teme a troca de ideias e do debate, muito menos teme estudar as opiniões alheias. É a fé vacilante que busca uniformidade para não questionar a si própria. Isso acontece também no campo das opiniões políticas. As pessoas só conversam com quem pensam como elas. Observa isso? Elas não dialogam com quem pensa contra elas. E quando isso acontece, é motivo de conflito. O que eu mais tenho visto hoje em dia nos WhatsApps, nos grupos familiares, é nego entrar, nego sair, nego entrar, nego sair. Dá uma opinião, fica com raiva, discordam, aí começa uma briga, aí sai, aí volta, me bota de novo, aí volta, continua brigando, aí me sai, tá com raiva, aí sai. Ou seja, e essas pessoas que nós defendemos não sabem nem que a gente existe. E daqui uns dias, quando tudo isso passar, é capaz de um dia elas se candidatarem juntas. E a gente vê a foto delas num palanque e olhar um para a cara do outro, mas a gente foi muito idiota, né? Achando que estava defendendo uma verdade em luta. Mas a questão aqui hoje é, e como é que o espírita deve se portar no ambiente político? Por exemplo, nós podemos nos candidatar? A gente pode se envolver partidariamente? Podemos nos filiar a um partido? Né? Claro que sim, é saudável até. Uma crença fundamental. Nós não podemos acreditar que só as pessoas ruins vão para a política. Porque se a gente acreditar isso, não vão os bons. E se tem um canto que precisa de gente boa, é lá. Certo? Claro, vamos imaginar hipoteticamente que eu fosse me candidatar. Não é a minha missão. Né? Que Deus ilumine quem tem essa missão de tentar estar aqui na Terra para, na política, agir em prol do Evangelho. Primeira coisa que deveria ser feita caso eu me candidatasse, eu tinha que deixar de fazer palestra durante toda a minha campanha e durante todo o meu mandato, para não influenciar as pessoas. Eu teria que vir para o centro para assistir e ficar fazendo atividades que não dessem poder de influência sobre as pessoas. Porque se eu fosse candidato, quem simpatiza comigo ficaria tendencioso a votar em mim. Aí eu vinha dar palestra e tal. Depois ficava aqui ouvindo todo mundo, né? Porque agora era interesse, eu queria seu voto. No final do aconselhamento eu pedia, olha, a gente pode contribuir mais com o Evangelho de Jesus. Na Câmara você pode me ajudar, né? Isso não deve ser feito aqui, porque aqui é um palco do Cristo. Não do meu ego, nem do ego de ninguém, nem de nenhuma outra coisa que não seja o seu Evangelho. Então, se eu me candidatar um dia, não se preocupem, porque de fato não é a minha tarefa, eu não tenho capacidade para isso. É porque realmente tem que ser feita fora daqui e sem nunca utilizar este palco. Porque o que nós temos visto com muitos irmãos nossos no campo da fé cristã, que tem misturado política com religião, é muita decepção, muita dor, muita corrupção, maculando a mensagem do Evangelho. Né? Mas, em outubro de 1952, Eurípides de Castro, um advogado e político brasileiro, espírita,
estava nas querelas com as questões sobre o espírito na política, porque naquela época nós tínhamos Bezerra de Menezes, né? Freitas Nobre, esposo da doutora Marlene, que era deputado, que ajudou muito Chico Xavier no início. Então tinham muitos que estavam se perguntando, e aí, como é que deve ser? A gente deve, não deve? Tá? Foram perguntar para Chico perguntar a Emmanuel. E Emmanuel respondeu. E é interessante demais essa mensagem de Emmanuel sobre a participação do espírita na política. Ele diz o seguinte: meus amigos, muita paz. Acreditamos que a nossa função, dos espíritos, em nos comunicar convosco, será sempre a de cooperar numa convivência ativa e de boa vontade com os nossos irmãos encarnados em favor da vitória do bem. Nesse sentido, cabe-nos louvar todas as iniciativas que guardam a felicidade coletiva como meta. Qualquer iniciativa que tenha a felicidade coletiva como meta é louvável. Que seja essa a meta, né? Uma vez que colaborando segundo cremos, os espíritos, na melhoria da unidade individual, ou seja, na melhoria de cada indivíduo, em nossa tarefa de esclarecimento evangélico, devemos contribuir no engrandecimento de todos. Então ele está dizendo o seguinte, nós, os espíritos, a gente vai trabalhar no desenvolvimento pessoal de cada um. E aí a gente vai estar contribuindo para a evolução do coletivo. Assim sendo, embora não seja lícito a nós outros, os espíritos que vos precedem na grande viagem da verdade, a interferência indébita em vossas realizações na ordem política. Ou seja, nós podemos participar da política, mas os espíritos não participam da política. Por quê? Em razão do organismo público da administração exigir a livre manifestação do homem de passagem na Terra. Quem é que vota? Eu ou o meu guia espiritual? Ele tem título de eleitor? Então ele não pode ter exercício político. Entende? Quem vai para a rua ser contra ou a favor do governo? Eu ou meu mentor espiritual? Eu. Então é uma atividade humana. Admitimos que os espíritas cristãos cabe o direito de participar dos serviços direcionados à vida pública, desde que estejam com a doutrina do Evangelho de Jesus à sua frente. Que seja essa a meta maior. Esclarecendo, pois, que só nos resta exaltar o trabalho do bem infinito, nos variados setores em que se manifesta, com os nossos sinceros votos pelo triunfo vivo dos nossos companheiros, que atualmente se consagram à plantação do Evangelho nos arraiais da política nacional. Então, eles estão torcendo para que qualquer um que esteja neste ambiente, desenvolva um bom trabalho. Inclusive, tem uma campanha nos centros espíritas no Brasil, vários, eles estão fazendo reunião de desobsessão para os políticos. Eu acho até que cada estado deve pegar os seus políticos dos seus estados, nós temos a nossa lista, Santana? De deputados, senadores, é sério, gente, para levar para a mediúnica para socorrer, porque são filhos de Deus amados tanto quanto a gente. Pensa que Deus ama menos eles do que a gente? De jeito nenhum. Nenhum de nós queria estar no lugar, por exemplo, de Dilma agora, com tanta angústia. Ali num palácio meio que sitiada, sem saber se vai, se fica. Não é uma coisa que um psiquismo possa suportar sem muita dor, certo? É só fácil julgar de fora, Mas aí Emmanuel continua. Atentos aos compromissos de cristianização do homem, de que forma? Então você quer agir na vida pública, fique atento aos compromissos de cristianização da humanidade. E como é que eu cristianizo a humanidade? Primeira coisa ele diz, primeiro, a partir da nossa própria renovação íntima. Ou seja, mais do que um belo discurso, uma bela prática. Que fique muito clara quem você é, porque você não vai estar precisando de discurso de convencimento. A sua vida fala por si só. E qual é o padrão que eu devo estabelecer para ter uma vida exemplar? Sobre os padrões de Jesus. Voltando à questão do Livro dos Espíritos, qual é o nosso modelo? Jesus. Não, o padrão é esse. É bem pouquinho, o padrão. Pedimos a bênção do Altíssimo para que nós todos, acima de tudo, possamos buscar o nosso dever bem cumprido, em qualquer lugar que a gente esteja. A gente vive hoje no Brasil uma espécie de fla-flu,
né? Existe um descompasso profundo e agressividade muito intensa. O clima tá tenso, a gente sente isso, a gente está sentindo-se angustiado, né? Normal, o psiquismo está muito de conflito, as agressões nas redes sociais são muito intensas, as famílias estão brigando, amigos estão brigando, pessoas estão cortando relacionamento, porque estão agindo sem refletir. Porque nós temos que entender que existem dois tipos de comportamento, que é a ação e a reação. Agir, pensando e se inspirando em Jesus, é fácil. Não, eu vou ali, eu vou dar boa noite, eu vou ser sereno, falar com calma. Isso é agir conforme Jesus. Eu reflito. Reagir conforme Jesus é na surpresa. Você vai saindo daqui, numa moto, por exemplo, como eu estava vindo para casa hoje, uma moto passou, derrubou a outra e foi-se embora. E o casal ficou caído na minha frente. Então, esse que derrubou não teve uma reação cristã. Mesmo que ele tenha errado, não devia ter medo, ele teve voltado para ajudar. Então, e você que caiu também, não ficar desejando que o outro vire lá na frente com raiva, que a gente fica, né? Tomara que lá na frente, pá, outro te derrube. Também isso não é uma reação cristã. Então, a reação, ela é instintiva, ela tem que ser treinada para que a gente possa, até na reação, estar exaurindo o Evangelho. Aí a gente começa a perceber o seguinte, né? Que eu tenho uma querida amiga chamada Daniela Migliari, que ela é uma jornalista muito conceituada de Brasília. A gente conversa muito, que ela está lá dentro do FOCA, ela tem uma empresa que presta consultoria a grandes corporações no Brasil. E ela é uma espírita, escreve belíssimamente, ela tem feito um trabalho de divulgação, né, do Evangelho muito bonito. E ela começou a conversar comigo algumas coisas e escreveu um texto muito interessante sobre esse momento. E ela começa dizendo que a vida se manifesta em diversos cenários com o objetivo primordial de oportunizar chances de aprender a amar. São vários cenários, todos eles têm um objetivo final: aprender a amar. E esses cenários a gente conhece. Eu comigo mesmo. Amar a si mesmo não é uma tarefa fácil. É um desafio constante, porque ora tem em mim um monstro, ora tem em mim um anjo. E eu tenho que me amar integralmente como sou. No desafio de mudar o monstro que sou. Mas agradecer o anjo que também já sou. Amar a si já é uma porta para um conflito. Nós temos o convívio familiar. É um ambiente, né, em que a gente está desenvolvendo num cenário para amar, que é a família. É um desafio constante, já é um treino para a tolerância. Suportar o outro mudar de canal quando só tem uma TV. Né? Suportar o outro no banheiro quando você está atrasado e a pessoa está lá lavando o cabelo durante 30 minutos. Então, todas essas coisas de um convívio em família é um treino para o grande convívio na família universal. No ambiente profissional, as dificuldades cotidianas que todos nós passamos nas competições, nego querendo lhe derrubar, puxar seu tapete, lhe traindo, e você lá tentando não repetir, não descontar, não revidar. Ao mesmo tempo, o desafio do casamento, o desafio conjugal, de viver com a outra pessoa que vem de uma outra família, uma outra forma de ver o mundo, é um desafio para casais homoafetivos, heteroafetivos. É a vivência com outro padrão de vida que vem ao encontro do meu, mas com valores diferentes. Apesar de haver amor e haver desejo, é um desafio constante de estar ali convivendo. E, finalmente, o nosso desafio sociocultural. E ainda por cima, o cenário político não podia ser diferente. Também no cenário político, o nosso objetivo é olhar para dentro. Eu projeto lá fora o que é meu. Tudo aquilo que eu digo do outro é uma projeção do meu. Nós temos uma tendência de fazer isso. Joga lá fora, o maniqueísmo, o mal é lá fora e eu sou o bom. Então, geralmente, todas as agressões e despautério que eu digo contra o outro candidato revelam um pouco de mim. Na verdade, a timeline do Facebook é uma coisa que no futuro a gente vai lamentar muito de ter escrito. É mais ou menos essa das lembranças, quando a gente chega lá desencarnado, que a gente, eu sou uma vítima, minha mãe não prestava, meu pai era alcoólatra, também batia, não sei o quê, parará, parará. Ah, mas eu vou mostrar quem você foi na outra vida antes dessa e o que você fez com eles. Aí puxa lá o seu timeline do Facebook cósmico e está tudo registrado. Os despautérios que você disse. Que lá fica tudo registrado e não dá para excluir o comentário depois. A opção que a gente tem no Facebook. No Instagram, né? Pode, mas lá não tem essa opção. Fica lá registradinho. Não para nos acusar e nos punir, mas para nos esclarecer sobre que não existe vítimas e algozes, existem companheiros de infortúnio.
rumo ao processo de amar. Então, nesse momento, nós precisamos sair das nossas limitações de cada dia. Quais limitações, classicamente, nós temos visto? E Dani escreve isso no texto dela. Primeiro, tendência de tomar lados. É uma limitação. A necessidade de ser dono da verdade. Eu que estou certo, você que está errado. Geralmente, quem é, por exemplo, pró-governo, no caso do Brasil agora, acha que quem é contra é um alienado, tal, é um burguês, uma coisa do tipo. Quem é contra o governo já acha que quem é pró-governo não tem inteligência. As acusações são ridículas e menosprezam o outro, diminuem o outro. A gente sente isso, por exemplo, no campo da fé, quando você vai discutir com alguém do mundo acadêmico e você diz que acredita em Deus, ele olha para você como se fosse um idiota completo. Mas você, como é que você acredita em Deus? Isso é coisa de gente burra. Eu já ouvi gente falar isso para mim. Tem que ser uma pessoa desprovida de raciocínio para acreditar que Deus existe. Olha que incapacidade de suportar a verdade do outro. A intolerância com a verdade do outro. Além de eu ter uma tendência a dizer que eu estou com a verdade, eu não tolero a sua verdade. Está vendo que esse ambiente político agora é um exercício de cristianidade, de cristianismo? Ele nos chama para provar que esse evangelho realmente não é só uma coisa que a gente escuta, mas é uma coisa que a gente quer vivenciar. Julgamento precipitado. Você não tem evidências totais, você já faz o julgamento dos personagens que estão aí envolvidos. A condenação verbalizada em palavras e maledicências. Inclusive, companheiros queridos do movimento espírita, na minha visão, tem assim, queimado o filme. Essa é a palavra para dizer. Da forma como estão se portando nas redes sociais. E alguns deles, que eu gosto e quero muito bem e admiro como pessoas, eu mandei no inbox, dizendo assim: eu quero que você defenda o seu candidato, mas eu quero que você faça essa mesma coisa, com a mesma veemência, com a mesma força, com o mesmo vigor, com Jesus. Você faz isso? Você consegue todos os dias postar a cada 10 minutos uma coisa do Evangelho? Como você está fazendo com uma pessoa que você acredita que é boa? Eu coloquei uma nota lá no meu Facebook, que postaram no meu Facebook, é uma coisa que não tinha sido minha, meu timeline é fechado, mas alguém conseguiu hackear e postar uma coisa para um partido, eu fui, tirei e botei uma nota explicativa que eu não tinha colocado aquilo, não era minha intenção, e eu estava dizendo que foi colocado contra a minha vontade, porque entre PT e PSDB eu ficava com Jesus. E aí começou os comentários, lá para frente uma pessoa disse: você está em cima do muro. Eu esperava que alguém dissesse isso. Claro, eu botei o comentário. Até Jesus tinha uma bandeira. A pessoa botou, disse, com certeza mesmo, ele tinha uma bandeira, e a bandeira era Deus. Nem era sinédrio, nem era fariseu. Nem era Roma, nem era gregos. Era Deus. Então, eu tenho um posicionamento. Eu tenho minhas opiniões, que também não são chapadas de que existe o bem e o mal. Não tem essa visão infantil, não. Mas eu não tenho o direito de usar o meu Facebook, nem este lugar, para falar. Porque eu ocupo um espaço público, no meu Facebook também, por ser uma pessoa pública, e eu não devo influenciar pessoas. Então, as pessoas que são íntimas minhas, no Instagram não, no WhatsApp, elas sabem o que eu penso. Mas eu não vou lá atacando, até porque eu não acredito em atacar. Acho que a gente apenas tem que revelar. Quando você não tem razão, você ataca. Você não defende com argumentos lógicos. Então, nesse momento, a gente precisa ter essa capacidade. A violência expressada quando não nos sentimos ouvidos. A pessoa não escuta a gente também fica irritado. E a infantilidade de impor aos outros a nossa forma de pensar. E principalmente, e acima de tudo, a nossa pressa em ver a mudança das coisas. Quem aqui tem mais de 50, 60 anos sabe que a gente não pode ter pressa em ver a mudança das coisas. Que a gente tem defeito, que a gente faz décadas que tenta contornar nessa encarnação e está lá patinando. E Deus não desistiu da gente. Que tem coisas que faz tempo que a gente quer ver nesse país e ainda não aconteceu. Mas tem coisas que há muito tempo deixou de acontecer. Nós temos uma tarefa. A nossa tarefa primeiro é concórdia. Nós temos que pregar a harmonia e a concórdia e não o conflito. Mas nós temos o direito de tomar uma posição. De ir para a rua e defender o que você acredita.
mas defenda sem atacar o outro que pensa diferente de você. Não olhe para quem está com uma bandeira da cor diferente da sua como um inimigo a ser destruído, mas simplesmente como um irmão seu que pensa diferente de você. É um desafio constante que nós temos que ter nesse convívio com as pessoas. A gente aqui em Campina Grande tem um 13 campinense, que a gente vive naquela, né? Eu casei com uma 13 anos, é possível. A convivência pacífica, não é? Então eu comemoro de forma discreta quando o campinense ganha, para poder não machucar, né? A minha esposa, que é 13 anos. Então é possível, em qualquer sentido, em qualquer lugar, é possível a gente discordar. E mais, a gente só aprende com quem pensa diferente de nós. Quem pensa como a gente não ensina mais nada. Eu só aprendo com quem discorda de mim. Porque ele vai argumentar, eu vou ter que escutar, eu vou aprender e vou crescer junto. Eu terminaria então com o convite de Jesus, descrito pelo evangelista Mateus no capítulo 10, versículo 16, quando diz: eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Sede, pois, prudentes como a serpente, mas simples como as pombas. Nós somos trabalhadores do Evangelho. E o trabalhador do Evangelho, ele é convocado a, como diz Francisco de Assis, ser um instrumento de vossa paz. Para onde houver ódio, levar o amor. Para onde houver ofensa, levar o perdão. O nosso papel é de ser ponte e não separação. Nós podemos ter uma posição política, é saudável, nós estamos encarnados e temos uma responsabilidade histórica com o nosso tempo. Devemos participar. Se alguém aqui for candidato, me dá o nome que eu vou fazer prece para que Deus ilumine e você seja da geração que vai mostrar que é possível fazer a diferença. Nós podemos discordar, nós podemos ter partidos diferentes, acreditar naquilo que mas a gente tem que respeitar o outro. Então nós temos um dever. Nesse clima inflamado do país, vamos fazer pelo menos uma coisa. Se você não pode contribuir, não atrapalhe. Se você receber uma agressão verbal, escrita ou um vídeo contra o outro partido, não mostre mais para ninguém. Fica no teu WhatsApp, apaga. Não poste no teu Facebook a agressão ao outro. Se você quiser defender aquele seu partido, o seu candidato, defenda. Mostre seus argumentos, mostre a verdade por trás das coisas, mas não ataque os outros, porque quem ataca perde a razão. Pode até estar certo no mérito, mas perde pela forma. E o que a gente pretende é mais do que o mérito, é agir numa forma evangélica. Então nós precisamos fazer preces por nosso país, nós precisamos fazer preces pelos homens e mulheres públicas deste país, que estão enfrentando um momento de transformações, que estão passando por momentos de dor. Dor de quem está para cair e dor de quem acha que derrubando vai ficar melhor. Porque não tem soluções mágicas diante de um país tão complexo como o nosso. Nós precisamos ter uma visão caritativa de todos os fenômenos.